não pode pregar o Evangelho sem primeiro receber o Espírito Santo. As pessoas que querem pregar o Evangelho tendo apenas o Espírito do inimigo com ele, que quem não tem o Espírito Santo tem o Espírito do inimigo. Às vezes as pessoas têm o Espírito do diabo e saem para pregar o Evangelho. Sai para fazer culto nas igrejas, para dar uma de santo, para dar uma de servo de Deus. Existem muitas pessoas com essa natureza maligna. Aqui conta que alguns Atos 19:13, livro de Atos 19:13, diz que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus e que estava possesso de espíritos malignos. Esses exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Esses exorcistas, homens malignos, ele via Paulo pregando, expulsando demônio, curando os enfermos e fazendo muitos milagres. Eles ficaram com inveja de Paulo e queria também imitar Paulo. Queria fazer igual Paulo fazia. Então, mas eles não tinham o Espírito de Deus, não conhecia Deus e nem queria conhecer. Eles queriam apenas fazer milagres, fazer cura, expulsar demônios. Lá no verso 14, 19, 14, diz assim: os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Era um homem que tinha 7 filhos, e eles eram exorcistas, e eles também queriam imitar Paulo. Queria curar os demônios, expulsar os demônios, curar os doentes e fazer maravilhas. E Paulo, nos quais a quem Paulo que fazia, né, que Paulo expulsava. E saltando sobre ele o homem que tinha o espírito maligno, e aí eles já foram curar um homem que tinha o espírito de demônio. Eles foram lá expulsar o demônio do homem. E demorou 2, e o demônio dominou 2 deles, e prevaleceu de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Então, quando eles começaram a fazer lá os exorcismos deles para expulsar demônio, curar, mas ali foi expulsar demônio. O demônio partiu para cima deles. Usou o homem que já estava endemoniado e partiu para cima dele. Era 7. 2 os demônios pegaram. Rasgaram a roupa dele, machucaram eles, e eles saíram nus e feridos das garras do inimigo. Gente, eu fico pensando, se hoje tivesse isso no mundo, que bênção seria. Que bênção seria se os demônios usassem essas pessoas de hoje para pegar esses pastores falsos que tem por aí, para machucar eles, rasgar a roupa deles e bater neles. Hoje o mundo seria um mundo muito, muito melhor do que é. Porque ninguém ia arriscar fazer essas loucuras, né? Mas como não acontece isso, as igrejas hoje estão cheias de homens não convertidos, homens de coração vazio, ou coração cheio do diabo, saindo por aí, querendo fazer expulsar demônio, querendo fazer milagres, querendo pregar o Evangelho, e não tem moral nenhuma.
Homens que não têm nada, não está com nada. E também nós vemos o caso aí, né, de Nani e Safira, que mentiram e foram mortos na hora. Homens também que era mentiroso e não receberam o castigo instantaneamente. Esses homens exorcistas foram atacados pelos endemoniados. Agora, lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: visto que não executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Está lá em Eclesiastes 8, 11. Visto que Deus não executa logo a sentença sobre a má obra, por isso que o coração dos homens está disposto a praticar o mal. Se fizesse, Deus executasse o juízo instantaneamente, essas igrejas, a gente não ia ver homens lá querendo expulsar demônio, pregar evangelho, porque homens que não têm capacidade. Homens endemoniados com Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus. Endemoniado, querendo pregar, querendo ganhar nome, querendo ter bem visto na sociedade. E pessoas também que acham que tem Deus. Eles até pensam que tem Deus, mas não tem nada. De Deus eles não têm nada. Hoje está fácil para as pessoas zombarem da palavra de Deus, porque as pessoas negam a lei de Deus, rejeitam o primeiro mandamento, que proíbe ter mais de um só Deus, adora quantos deuses eles querem adorar, e aparentemente vão bem. Por quê? Porque Deus não executa logo a sentença. Deus não executa logo o juízo. Por isso que o coração dos homens estão sempre disposto a praticar o mal. Sempre disposto a tomar frente nas igrejas, nos grupos de oração. Sempre disposto a querer expulsar demônios, porque eles estão vida boa, né? Mas Deus tem tempo determinado para todo o propósito. Não é que Deus não vai executar a sentença. É que Deus hoje não age assim de qualquer maneira. Não é que ele agia de qualquer maneira, mas é que Deus não executa logo o juízo. Deus não executa logo a sentença sobre as más obras. Aí as pessoas ficam à vontade, como se fosse cristão de verdade. Mas são filhos de Satanás.